Olá, boa tarde. Faremos agora uma análise do livro didático, né? Os itens que deva ser avaliado para a escolha do livro didático para uma escola, para uma turma. Sou professor de uma escola indígena no município de Aratuba. E um dos elementos que deva ser tratado como inicial é a capa, né? Ela tem que ser uma capa chamativa, uma capa expressiva e, sobretudo, uma capa que remeta à situação local em que vive aquela escola. Então, esse livro ele retrata, né, a presença indígena, embora não seja um indígena do povo Canindé, mas ele já remete, né, a algo que seja da vivência do aluno. Então, essa observação na capa de estar relacionado com o meio em que vive, o que se pretende trabalhar, sobretudo, é muito interessante. Uma outra coisa que deva ser levada em consideração, tá bom? É a questão do autor, né? A pessoa que trabalhou na elaboração do livro, né? Então a gente tem aqui Gilberto Coutrin, né? Que é bacharel em História pela Universidade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Educação, Arte e História também pela mesma faculdade e é professor, tá bom, da rede particular de ensino de São Paulo. O outro é Jaime Rodrigues, que também é bacharel em História pela mesma faculdade, né? Ele é doutor em História Social pela Universidade, né, de São Paulo, a Unicamp, e é professor de História, né, na Universidade Federal de São Paulo. Então, essa análise ela também deva ser fundamentado em quem elaborou esse livro, né? As pessoas que estão envolvidas no processo, que vai desde a escolha de conteúdos a serem trabalhados ao histórico, né, dessas pessoas, o histórico da sua formação. Uma coisa interessante também que deva ser bem observado é a apresentação do material didático, né? E aqui ele afirma que a coleção ela foi inteiramente reformulada de acordo com a BNCC, né? A Base Nacional Curricular Comum. Desse modo, ao longo dos volumes, os estudantes irão desenvolver, né, em história todas as competências e habilidades que devam ter, né, ao final da segunda etapa do ensino fundamental. Daí a importância de se ter um material que seja segmentado e que seja de acordo com o que manda a nova BNCC, tá bom? Uma outra coisa que deva ser trabalhado também e bastante aprofundado no que diz respeito ao sumário do material, né? A segmentação que se deva ter, né, ao decorrer dos capítulos, para não ver uma descontinuidade, tá bom, do que se pretende trabalhar dentro dos conteúdos da disciplina de História. Então, a gente inicia o capítulo 1 com a modernidade e as conquistas nacionais, o renascimento cultural, as reformas religiosas, o absolutismo e o mercantilismo, as grandes navegações, os povos africanos, as conquistas, né, relacionadas à América, a colonização espanhola na América, aí trata aqui a América Portuguesa, o início da colonização aqui no Brasil, dentro do período colonial, estados e religião, a sociedade açucareira, tratando toda aquela segmentação do processo de criação das primeiras fábricas, a colonização, né, a questão do fim da União Ibérica no país, a colonização holandesa e todo o contexto cultural histórico do período. A escravidão e o tráfico de escravos no Atlântico, as conquistas e fronteiras, a sociedade mineradora, e todas as questões que ali estão relacionadas, né?
Uma outra coisa também interessante, além do índice, é você perceber que todo o material ele é bem ilustrativo, tá bom? E é bem sugestivo também com a apresentação, né? Todas as imagens estão relacionadas ao tema e dá uma sugestão também, sobretudo, de acompanhar todo esse desenvolvimento histórico a partir de mapeamento de gráfico. Aí a gente percebe que há, de certa maneira, uma abertura para se trabalhar a questão da interdisciplinaridade, né? Alinhando tudo isso dentro de um processo e busca de intercambiar história e geografia. É uma coisa interessante também, como havia falado lá no início, é que ele trabalha, de certa maneira, as culturas relacionadas a cada período. E eu quero destacar aqui, tá bom, a questão da cultura indígena, da presença indígena na formação, né, tá bom, da América, as contribuições, as navegações e todo o contexto histórico que se deva ter relacionado aos temas trabalhados, tá bom? E uma coisa interessante que deva também ser avaliado no livro, tá bom? São as atividades. E essas atividades, né, se percebe-se no livro que estão todas relacionadas realmente, de fato, com o que se pede, né, dentro do contexto da explanação dos conteúdos que são destinados a cada capítulo, a cada reflexão, a cada fonte histórica encontrada dentro desse período, né? Uma coisa interessante também que deva ser destacado é a questão da proposta temática metodológica, que existe toda uma segmentação de uma seriação a outra. Uma coisa também interessante nesse livro que deva ser observado por quem está fazendo, tá bom? A escolha desse material didático para suas escolas, para seus alunos, é a questão da referência bibliográfica que deva estar realmente. E é interessante, sobretudo, que o professor de história que esteja fazendo a escolha, ele esteja realmente afinado com os autores que são indicados lá no texto. Então é bom que haja uma verificação realmente de fato de onde está partindo essa fonte, se essa fonte realmente está alinhada com o que se propõe dentro do material de apoio pedagógico, no caso aqui o livro didático.